Bus terminal 10 be seated at this time. We're landing in about 1 minute. Thank you. Viajantes bem-vividas. Olá, eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar, e uma das realizadoras também desse podcast. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Viajantes Bem-Vividas. Se você está chegando agora, aproveite para explorar os mais de 90 episódios anteriores, com muita história inspiradora, destinos incríveis e conversa boa. Tudo esperando por você. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem e também realizadora deste podcast. Aproveito para lembrar a você que o seu apoio é importantíssimo. Compartilhe esse episódio, deixe seu comentário, envie sugestões lá no Instagram ou por e-mail. Esse espaço é nosso e também seu, ambiente de troca, de acolhimento e de viagens bem-vividas. Hoje nós temos a alegria de receber uma mulher que espalha energia, autoestima e movimento por onde passa. Ela é a mente e o coração por trás do Divas Dance, um projeto executado pelo Brasil afora que dá palco, força e visibilidade para muitas mulheres. Várias da nossa amada geração 60+. Então, bem-vinda, Roberta Marques. É uma honra ter você com a gente. Se apresente para as nossas ouvintes, tenho certeza que elas estão curiosas para saber quem é você. Olá, minhas querida Silvia, querida Lilian, queridas ouvintes, que prazer estar aqui com vocês. Eu, quando recebi esse convite, fiquei muito feliz e agora aqui com vocês estou mais feliz ainda. É um prazer enorme falar sobre o Divas Dance, sobre a minha trajetória, a minha jornada e sobre todas as coisas incríveis que eu ainda quero realizar daqui para frente. E esse encontro está sendo uma delas, com toda certeza. Maravilha! Se apresenta pra gente, quem é você? Bom, eu moro em Brasília, nascida, criada e vivo em Brasília, uma cidade que eu amo de paixão. Minha mãe era bailarina, ela foi proprietária, sócia do meu pai aqui em Brasília, de uma das primeiras academias de dança de Brasília. Eu cresci numa casa com muita arte, muito movimento. Comecei a dançar aos 2 anos, porque já estava ali no meio, sempre num ambiente de muita liberdade, de muito carinho, de muito amor, né? Eu morava no início com os meus avós. Minha avó era professora de música do Instituto de Música de Brasília, uma mulher super à frente do tempo dela, formada em administração e economia. E foi nesse ambiente que eu fui crescendo, que eu fui entendendo o que eu gostava, que eu fui me apaixonando pela dança, pelo movimento. E mal sabia eu que ali já estava sendo preparada para conviver com os cabelos brancos pelos quais eu sou apaixonada até hoje. Eu amo o público 50 a 60+. Eu sempre gostei. Meu cunhado, ele faz uma piadinha, ele diz que eu já nasci com 65 anos, por isso que eu gosto tanto. Mas eu sempre gostei muito desse carinho verdadeiro, dessa honestidade, dessa verdade que a gente passa a abraçar com a maturidade. E a dança, ela sempre esteve na minha vida. Eu me formei em educação física, depois fui fazer pós-graduação em obesidade e emagrecimento, mas a dança sempre ali. Depois fui estudar marketing, a dança ali também. E aí eu fui sócia de uma academia em Brasília e nesta academia eu procurava um diferencial, né, uma maneira de continuar de forma competitiva no mercado. E aí surgiu o Divas Dance, que eu vou contar daqui a pouco. É porque a minha história se confunde tanto com divas que às vezes eu fico pensando, gente, como é difícil responder quem é a Roberta sem falar do Divas Dance, né? Quando eu vejo, eu já tô mergulhada nesse universo pelo qual eu sou completamente apaixonada.
Bem, ouvindo você contar tudo isso, né, já dá para a gente sentir toda a motivação e o ambiente que foi construindo em você esse desejo, essa perspectiva. Então, conta para a gente quando que surgiu o Divas Dance, como que ele surgiu, qual é a faixa etária predominante no Divas e se nasceu de um sonho que você, por todo esse ambiente que você viveu, ou se teve um fato específico que inspirou você a criar o Divas Dance. Olha, eu amo contar essa história, dificilmente não me emociono, porque é uma história muito forte e é a história que guia tudo o que eu faço, né? Eu vou até continuar de onde eu parei. A minha avó, que foi a pessoa com quem eu convivi de maneira muito próxima, eu nasci na casa dela. Hoje moro na casa que era dela, para vocês terem uma ideia do quanto eu sou louca por essas pessoas, né, pelas quais eu tive a honra e o privilégio de nascer perto. A minha avó era uma mulher muito moderna, era uma mulher também muito elegante, sabe? Aquela mulher assim, que eu chegava para almoçar na casa da minha avó e lá estava ela no quarto se preparando para receber as netas para o almoço. Cheirosa, de cabelo arrumado, com uma roupa linda, batom, maquiada. Ai, gente, eu achava aquilo tão lindo. Gente, eu ficava tão encantada. Vou ter que colocar isso na prática aqui para receber meus netos. Eu sempre achei assim a elegância dela uma coisa que sempre me encantou muito. E eu cresci nesse ambiente, né? Vinham os alunos de canto da minha avó fazer aula na nossa casa, ela fechava a porta da sala de música e ficava eu e minha irmã do lado de fora imitando eles cantando, né? E a gente sabia aquelas exercícios, sabe, que os professores de canto fazem com seus alunos, a gente sabia praticamente todos, né? Então ela tocava o piano, sabe aquelas coisas antigas lindas, assim, que a gente dificilmente vê hoje em dia? Ela tocava e eles cantavam. E ela e meu avô eram um casal muito apaixonado, recebiam muitos amigos em casa, envolvidos em muitos grupos, então hoje em dia a gente vê muito esses encontros de terceira idade. Eu não sei se na época tinha esse nome, acho que não. Né, que esse termo terceira idade ele é relativamente novo, mas vinham muitos grupos de vários ambientes diferentes para nossa casa, então era aquele entra e sai de gente gostoso, sempre pessoas assim trazendo um presentinho, uma lembrancinha, um bolinho, sabe, sem hora para ir embora, e meu avô ia mostrar o jardim, então isso tudo fez parte de quem eu sou. E aí meu avô começou a ficar doente, né, a ficar com restrições. Pra vocês terem uma ideia, minha avó que dirigia o carro deles, meu avô não gostava de dirigir, diz a minha mãe hoje em dia que é porque ele era ruim de roda, então ela que dirigia, entravam os dois no carro, iam pro Rio de Janeiro, porque ela sofria muito com a seca de Brasília, e ela que ia dirigindo, escutando música clássica, sabe? Gente, uma mulher num tempo avançado, né? Não era no tempo dela. Incrível! Não era do tempo dela, muito, muito, muito especial. Muito amiga, sabe? Aquela que conversava, uma pessoa que sempre acolheu os nossos amigos também. Então, tudo isso hoje, quando eu olho, faz tanto sentido, né? Para a criação do Divas Dance. E aí, com o adoecimento do meu avô, ela parou. Como a gente sabe que tantas mulheres param a vida, se colocam lá no final da fila e começam a cuidar. E cuida sem limite, cuida sem dose, sabe? Se entrega por completo. E foi exatamente isso que ela fez por ele, né? A casa começou a ficar silenciosa, sem música, sem pessoas. O que a gente começou a viver eram as idas e vindas para o hospital. E olha que fato curioso, a minha avó que era frágil do casal, minha avó sempre teve muita pneumonia. Por isso, inclusive, que não ficavam em Brasília nos tempos de seca, né? Na época de secura. Mas foi o meu avô que adoeceu mais rápido e ela passou, né, a ficar completamente dedicada a ele. Com o falecimento dele, ela entrou num luto muito grande e ela virou uma velhinha. Então, aquela mulher esguia, elegante, cantora, se tornou uma senhorinha que arrastava o pé pela casa, corcundinha, olhando para baixo. Eu tenho até dificuldade de lembrar da minha avó desse jeito, mas foi isso que aconteceu com ela. E aí, né, ela começou a tentar reagir uns 2 anos depois, né, ele faleceu em 2007, então uns 2 anos depois, ali em 2019, ela começou a dar sinais, a gente em casa sempre muito ativo, muito ligado à atividade física por causa da dança, por causa do exercício, né, por causa da nossa formação. Aí a minha mãe, ai filha, vamos ver se a gente leva a sua avó pra academia e tal. Aí um dia, num domingo, como tantos outros que eu ia almoçar na casa dela, porque eu sempre amei estar com os meus avós no final de semana,
Não tinha croissant com chocolate, mas, viu, igual Silvia, você faz com seus netos, que você me contou aqui. Silvia já me revelou aqui que ela seduz os netos com croissant e chocolate. Exatamente. Essa mamata eu não tinha não, porque a minha avó ainda tinha isso, super saudável, menina. Era uma coisa assim, sabe? Mas enfim, aí então ela um dia me chamou, domingo depois do almoço, falou: filha, eu tive um sonho com meu pai. E, gente, olha só, ela me chamava de filha, mas eu sou neta dela, tá? Porque ela tinha essa mania de chamar a gente de filha. Eu tive um sonho com meu pai e nesse sonho ele dizia que eu precisava cuidar do meu corpo, que eu ainda tinha algumas coisas eu ainda tenho algumas coisas para fazer aqui em vida. Então eu queria saber se você me ajuda a voltar para academia. Meu Deus. E aí eu falei: nossa, sabe quando você... Porque a minha mãe, que era a pessoa que já tinha dado aula para ela, já tinha acompanhado ela e meu avô na academia, fazendo um trabalho de fortalecimento. Não eu. Num primeiro momento eu fiquei: mas por que eu, né? Por que será que ela tá pedindo isso pra mim? E não pra minha irmã, que morava na casa dela na época, e não pra minha mãe, filha dela, pra mim. E aí eu comecei a pensar: claro, vó, vamos. Aí chamei minha mãe, vamos traçar uma estratégia, um plano, tal, vamos. E aí ela foi pra academia, começou a fazer a tal da musculação, que é tão importante pra todas nós, que eu faço, e vocês, se não fazem, vamos fazer, né? Faz, Silvia. Isso, e ouvintes, vocês se não fazem, vamos fazer, isso porque aí. Músculo é o que segura o esqueleto da gente, é o que previne de uma série de questões. Mas a musculação não tem a alegria que a gente precisa para viver, é né? verdade. Então ela ficava olhando as pessoas passando na academia de um lado para o outro, e aquele olhar que puxava uma conversa, mas era um olhar que não estava ali para conversar. Era uma pessoa que passava e ela quase ia, mas a pessoa não via que ela quase ia, porque a pessoa não estava ali para isso. E aí eu pensei: gente, eu preciso bolar uma coisa que tem mais a ver com a minha avó, com essa mulher que vem de um luto, deprimida, com 83 anos, com uma história linda, com uma veia artística. O que eu faço, minha Nossa Senhora? E na mesma época, estava acontecendo uma mudança no mercado de academias, estavam chegando grandes academias, grandes redes de academias, assim. Nós, né, essas academias de bairro, estávamos nos sentindo completamente sufocados e sem alternativa para conduzir os nossos negócios. Então a gente precisava de alguma coisa, de um posicionamento, de algo para diferenciar a gente dos outros concorrentes. E aí, na época, eu tinha me candidatado a fazer uma palestra sobre qualidade de vida para um grupo de senhoras de Brasília. E aí eu propus nessa palestra uma aula de dança, porque elas começaram a falar: a gente não gosta de musculação, é muito chato, eu não gosto de academia. Aquele discurso que a gente escuta e escuta até hoje. Escutava muito e até hoje escuto. E aí foi quando nessa palestra eu ofereci uma aula de dança, e eu já tinha dado aula de dança durante muitos anos, né, com um formato completamente diferente. E aí nós marcamos essa aula e eu levei minha avó. A aula foi ótima, porém, muito do que eu tinha planejado foi por água abaixo. Eu tive que improvisar um monte de coisa, porque eu entendi durante a aula que todo o planejamento de coreografias elaboradas, ninguém decorava nem 5 movimentos, né? Porque depois de uma certa idade, você não decora mais. Outra coisa, entre uma música e outra, era uma conversa aqui e tal, tanto assunto, tanto compartilhamento, elas estavam tão felizes de estar ali e eu muito interessada em dar aula. Depois eu fui entender que entre uma música e outra é onde acontece a mágica. Exato. A mágica da conversa, a mágica do relacionamento. É quando você conta da sua vida e descobre que ali do teu lado tem alguém que vive algo muito parecido com você. E aí, essas mulheres começaram a chegar numa velocidade. Eu falei: eu vou fazer uma aula de dança aqui, desse jeito, né? Gostei desse negócio. Sabe quando você fala? E eu, detalhe, selecionei as músicas que eu sabia que a minha avó gostava. Então, aquelas que a gente cantava em casa, as marchinhas de carnaval. A minha mãe sempre também trouxe muita música pra dentro de casa. Foram essas as músicas, nada a ver com academia, que você praticamente não escuta em academia. Foram essas que eu coloquei na aula. Amaram, com certeza. Amaram, Silvia. E assim, cantavam junto. Aí entrou uma aluna que também tinha como hobby o canto lírico. Imagina, 2 mulheres que cantavam lindamente numa aula de dança. Era uma coisa mais sem pé nem cabeça para quem estava olhando de fora, e para mim fazia total sentido.
E aí começou aqui na academia, começou todo mundo a olhar pra mim e falar, nossa, você faz um monte de coisa aqui, mas você quando vai dar aula pra essas mulheres, você tem outra energia, você brilha, o seu olho brilha, você só fala sobre isso. E eu comecei a entender que não era só estar em aula, era estar fora da sala de aula. Falei, bom, se minha avó tá ficando feliz, minha avó não perdia uma coisa. Ai, vamos fazer um chá? Vamos. O que eu levo? O que eu faço? Oi, gente, o que tá acontecendo com a minha avó? Né? Cadê aquela tristeza que tomou conta dessa pessoa? E aí ela era a primeira a estar ali, ela era a primeira a se dispor, a oferecer a casa, pedia pra eu buscar ela, eu morava lá do outro lado da cidade. Não, você vem aqui me buscar, a gente marcou um dia pra ir no cinema. Você vem aqui me buscar que eu quero ir pro cinema. E eu ia lá buscar pra festa. Ressuscitou pra vida. Ressuscitou. O que eu vi acontecer com a minha avó foi uma coisa tão linda. E assim, isso refletiu na família inteira. Ficamos todos nós apaixonados por esse retorno, por essa sobrevida, por esse envolvimento, essa transformação que ela, na verdade, se permitiu viver. Né? Porque ela poderia, como eu digo, ter se apaixonado pela tristeza, como eu já vi acontecer com tantas pessoas, e não se deixar viver isso. E a família também não apoiar, porque às vezes acontece isso também. Mas não, ela se envolveu de uma maneira extremamente profunda, se entregou. E para vocês terem uma ideia, no último dia que ela esteve em vida fora do hospital, nós fomos para o cinema. Ela não estava se sentindo bem, mas ela falou, não quero faltar nada de programação das divas. Ah, um parêntese. Elas começaram a ficar tão lindas todas que eu comecei a chamá-las de divas. Eu vou dar aula para as minhas divas. Eu vou dar aula... Aí começou a surgir gente de batom que não usava mais batom, uns cabelos diferentes, uma roupa mais colorida. Não era mais o bege com branco, sabe? Não, eram roupas estampadas, era o verde, um vermelho, um amarelo. Toda essa transformação do grupo, do coletivo, sabe? Não era uma pessoa isoladamente, era o grupo mudando junto. E aí, nesse último dia da minha avó, por coincidência, eu estava dormindo na casa dela. Minha irmã tinha viajado e pediu para eu ficar, né, com ela e com os meus sobrinhos. Então, fomos para o cinema, ela estava passando mal no cinema. Aí voltamos para casa, ela demorou muito para conseguir andar num período de um espaço muito pequeno, mas voltamos para casa, no meio da noite ela passou mal, eu levei ela para o hospital e dali ela não saiu mais. E por coincidência, uma coincidência ou não, esse período de quando nós começamos o Divas Dance, né, no primeiro dia de apresentação, até o dia do falecimento da minha avó, foram exatos 9 meses. Olha. E aí que eu sempre me emociono, porque é um tempo de uma gestação, né? De uma vida que nasce. Eu entendi que ali ela me passou um bastão, sabe? Ela me inspirou. Na verdade, eu fui inspirada por ela a vida inteira, né? E continuo sendo, porque eu sinto ela de um jeito assim muito forte. Eu sinto uma presença de Deus muito grande em tudo que a gente faz. Eu sou muito ligada na luz, na vibração positiva, no acreditar nas pessoas, né? Por mais que isso às vezes me custe alguns tombos grandes, mas eu não me importo, porque eu não me falta força para levantar, não me faltam braços amigos para me ajudar. E é assim que o Divas Dance nasceu há 15 anos, gente. Eita. Em 2010, mais uma vez eu conto a história e não consegui deixar de chorar e me emocionar com vocês. E pôs a gente pra chorar, né? Pôs a gente pra chorar junto, mas não tem como não se emocionar, né, gente? E olha que eu tô aqui lembrando do sonho que ela teve. Na verdade, o sonho, eu entendo, né, que Deus a inspirou a te inspirar e até te criar um novo caminho para brilhantar e inspirar essas mulheres que estão aqui envelhecendo e precisando de esse apoio, desse acompanhamento, dessa energia, né? De uma mulher jovem, mas que entende o idoso, né? Entende os 60 mais, porque teve essa vivência toda com a avó, com a mãe. E que coisa linda a vida dela, né? Como ela renasceu para a vida, né? Renasceu para a vida. Renasceu. Coisa linda. Coisa linda. A minha mãe comenta, inclusive, assim, que ela acha que foi um tempo muito feliz da minha avó. Porque ela já tinha filhos criados, né? Ela já tinha sido tudo que ela podia para o amor da vida dela. E ali ela estava simplesmente aceitando tudo de muito bom grado que a vida estava trazendo para ela. Eu achei muito lindo, assim, a maneira como ela se entregou até o último dia, sabe? Eu acho que isso eu guardo com muito, muito carinho. É um privilégio muito grande eu ter esse exemplo e essa inspiração na minha vida.
E é um exemplo pra gente, né? Todo dia você tem que renascer mesmo, acreditar que tem vida, né? Porque eu sempre digo que Deus é tão bom que nos dá todo dia o amanhecer, né? Quando você abre o olho de manhã, você ganhou mais um dia de vida. Bom, e desde lá, desse comecinho até hoje, com essa história brilhante, inspiradora e maravilhosa que a gente acabou de ouvir, eu imagino que muita coisa mudou, ou não? Como que as outras pessoas foram chegando e conhecendo esse trabalho? Está só em Brasília ou já chegou a outros estados? Conta pra gente. E o que você nunca imaginou que as divas se tornariam, ou o divas se tornaria, mas se tornou? Olha, Silvia, eu acho que quando eu montei o Divas Dance, né, quando eu comecei a ver o tamanho da força que ele tinha, eu não vou mentir, não. Eu falei, eu quero conquistar o mundo. Sabe? Gosto disso. Eu quero conquistar os corações. Eu quero tirar as pessoas do sofá. Eu entendo que existem poucas pessoas que querem se dar esse trabalho, porque não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil falar com pessoas que estão, às vezes, muito agarradas nas suas ideias, nas suas histórias, sabe? Às vezes é tão confortável contar uma história triste e continuar no sofá, né? Às vezes é tão confortável ser coitada, ser vítima. Ao mesmo tempo, né, eu me sinto um pouco assim na missão de mostrar um outro lado da vida, né? E não é fácil, nem sempre é bem recebido isso, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que quando eu olho para as coisas que acontecem, né, para as pessoas, outros profissionais de outras especialidades que trabalham com esse público, eu acho que eu tô assim no melhor dos mundos, porque eu trabalho com saúde. A pessoa pode até chegar triste, pode chegar deprimida. De 2010 para cá, muita coisa aconteceu. Quando eu montei a primeira turma de Divas Dance, muito rápido eu percebi o tamanho do poder de transformação que colocar pessoas numa sala de aula juntas, dançando, conectadas numa energia positiva, numa música que remete a tempos do passado, memórias gostosas, né? E até às vezes aquelas nem tão boas assim, mas refeitas pelo tempo, o quanto isso era poderoso. E aí um amigo, dono de uma academia que era muito longe da minha, falou, Roberta, esse negócio é muito legal, porque a repercussão foi tão boa que o jornal procurou a gente, a televisão procurou a gente, né, para começar a falar sobre aquilo. Os meios de comunicação começaram a se interessar por essa nova maneira de conversar e de falar sobre a terceira idade, sobre envelhecimento, sobre a longevidade, né? Essas mulheres que não eram mais aquelas senhorinhas sentadas na cadeira de balanço fazendo crochê, com tanto potencial, com tantos novos horizontes se abrindo. E aí, esse colega falou, poxa, eu tenho uma academia super longe da sua, por que você não treina uma professora para, né, desenha o seu método, vê tudo que você faz, e aí você ensina ela, para ela dar aula na minha academia. E isso pode ser um novo negócio para você. Eu falei, será? Né? Na minha cabeça ali, será que vai dar certo, né? Porque eu me entregava tanto para isso, sabe? Que eu pensava, será que funciona? Será que outra pessoa vai ter essa mesma disposição, essa mesma paixão, esse mesmo brilho no olho? O que será que faz tanta diferença, né? Mas foi a melhor coisa do mundo, porque quando eu me dispus a organizar isso, eu já estava, né, criando a metodologia, formatando tudo nos mínimos detalhes, e eu dei muita sorte de eu primeiro testar isso dentro de casa, né? Na minha academia tinha a minha afilhada, que também foi criada no mesmo ambiente que eu, e que já aprendeu a dar aula, e a aula dela começou a dar muito certo. Aí depois veio uma outra professora que não tinha o mesmo vínculo familiar comigo, testei com ela, também deu certo. Eu falei, será que fora daqui dá certo? E foi quando ele chamou, eu treinei essa professora que nunca tinha dado uma aula de dança na vida. Olha! E deu certo. Oh. Né? Então, assim, eu acho que eu dei muita sorte de ter encontrado, e até hoje eu falo sobre isso, que as melhores professoras nem sempre têm a melhor aula de dança, mas são as melhores pessoas para conduzir esses grupos, para liderar esses grupos, né? Tem sensibilidade, tem amor, tem muito amor no que a gente faz. Tem muita resiliência, paciência, tolerância, porque, como vocês disseram, né, como uma pessoa jovem teve essa visão. Às vezes a gente sofre preconceito porque é jovem.
O preconceito não é só do jovem pro idoso, é do idoso pro jovem também, do tipo, quem é você, né, para achar que pode conduzir esse grupo aqui? Então, assim, é um desafio que a gente encara todos os dias, mas com muita doçura, com muito carinho, né? Então, claro que depois de 15 anos, acho que a gente já tem um pouquinho de credibilidade, né? Para dizer, sabemos o que estamos fazendo, né? E com tantas histórias legais, né? Com tantos desafios vencidos, com tanto aprendizado. E aí isso foi dando certo, né? Então começou em Brasília, uma academia, outra. Daqui a pouco fomos para Goiânia, aí abrimos em São Paulo. E a coisa foi se desenrolando e hoje somos 37 turmas, né? Sendo 27 em Brasília. Mas nós também temos Goiás, então temos Lusiânia, temos Buriti Alegre, Orizona, tem São Paulo. Na Bahia tem Salvador e em Candeias, que é uma cidade próxima de Salvador. Temos em Palmas, Tocantins, que é uma turma muito linda também. Abrimos em Maringá recentemente, agora em setembro, no Paraná. Tínhamos em Santa Catarina também, mas essa turma acabou não sendo finalizada recentemente. Temos em Patos de Minas, que foi tivemos uma professora incrível lá que se mudou para Brasília por causa do Divas Dance. Só que aí ela se mudou depois da pandemia, né? Então a pandemia deu uma mexida muito grande com a gente, né? Porque as pessoas se enclausuraram. Então, ao mesmo tempo que a gente cresceu muito, quando a pandemia veio, a gente deu uma diminuída. E com a vinda da pandemia, eu fechei a minha academia. Então, eu tive que me reorganizar para agora fazer com que tudo seja com um novo modelo de negócio, né? Então, antes a gente trabalhava com modelo de licenciamento, de marca, e agora a gente trabalha com modelo de franquia, que é maravilhoso, né? Que a gente acabou nesses anos todos aí testando muita coisa, eliminando erros, né? Melhorando os nossos processos todos. E uma coisa linda começou a acontecer em 2012, gente, que eu não posso deixar agora de fazer o link aqui com vocês. Em 2012, porque quando a vida vai ficando boa, a gente vai querendo mais vida, né? Você vai curtindo, você vai conhecendo as pessoas, você vai criando afinidade na aula de dança. Como eu disse, entre uma música e outra, tem aquela conversinha boa, no intervalo da água, no finalzinho, sai para um happy hour. E aí as nossas divas começaram a querer viajar e de explorar o mundo. E começaram a querer fazer isso juntas, né? Por uma questão de apoio, segurança, diversão. Porque, como diz o meu marido querido, ele fala assim, não é que tem uma festa das divas, vocês são a festa. Então, onde vocês chegam, qualquer lugar fica alegre, fica alto astral. Ninguém deve mais nada a ninguém. Onde a gente tiver vontade de levantar e dançar, a gente levanta e dança. E aí as nossas experiências de viagem começaram a crescer demais, a ganhar uma força que nem eu imaginava que a gente ia ter, sabe? E aí surgiu o Grupo Divas pelo Mundo, que é um braço, é uma asa, não vou dizer que é um braço, não, uma asa do Divas que voa e que já fez aí desde 2012, ao longo desses 13 anos, muitas viagens incríveis. Então o momento que a gente está agora é de aperfeiçoar cada vez mais esse modelo de franquia e dar asas cada vez maiores para o nosso Grupo Divas pelo Mundo. Roberta, eu fiquei pensando aqui quando você estava falando das professoras, primeiro que eu vou reivindicar um Divas Dance no Rio de Janeiro, tá? A outra coisa é o seguinte, eu acho que o verdadeiro professor, ele tem que dominar, às vezes, diferentes competências. Não é só a competência técnica, uma competência do saber aquela matéria, por exemplo, que ele vai trabalhar. Mas tem a competência social, tem a competência relacional, né? Que são competências fundamentais. Às vezes ele não é brilhante na matéria, mas ele é brilhante no relacionamento, no acolhimento, na maneira como ele se relaciona, como ele olha, né? Como ele estimula. E isso tem um peso muito forte no aprendizado, no relacionamento, né? Então é muito interessante.
Mas voltando para a gente aqui, a gente estava pensando exatamente isso. É interessante como é que as pessoas, muitas pessoas, né, quando elas chegam aos 60 a mais, elas percebem, elas sentem assim que a sociedade ainda atribui a essas pessoas assim aquele rótulo, né? Ah, que agora ela está aposentada, agora ela gosta só de coisas calminhas, né? Agora ela quer descansar, né? Você vê que às vezes até no bom sentido, né, falando nesse sentido, vai descansar, vai aproveitar a vida, como se aproveitar a vida para a gente fosse ficar parado, não fazer nada e tal. E o movimento, a dança e o Divas Dance, ele desafia assim, ativamente essa mentalidade, né? Mostrando que a vida e as grandes aventuras, seja no palco ou fora dele, apenas começaram ou continuam acontecendo, né? O que mais que te emociona quando você pensa na trajetória das suas alunas? Tem alguma assim, história marcante que te acompanha até hoje, que te inspira? Olha, Lilian, primeiro eu vou começar te contando por que ainda não tem Divas Dance no Rio. Eu também reivindico uma turma, mas, primeiro, minha família é do Rio de Janeiro. Então, minha mãe é carioca, meu pai é carioca, meus avós com quem eu morei, eu acabei de contar, maternos e paternos, todo mundo dessa cidade maravilhosa que eu amo de paixão e onde eu fui inúmeras vezes. E você tá falando com duas cariocas, viu? Jura? Ai, jura? Que delícia. A minha filha até brinca com a minha mãe, 5, 6. Vovó, por que você fala 6? Por que você fala morango? Porque o carioca tem um sotaque maravilhoso, né? O meu pai até hoje moram em Brasília há quase 50 anos e os dois ainda têm um sotaque muito forte. Mas quando a minha filha, eu sou tão apaixonada pelo Rio que eu falava, gente, tem que ter. Isso é a cara do Rio de Janeiro, meu Deus do céu. E eu andava em Copacabana e aquelas senhoras, né, com aquela bengalinha ali, andando para ir no mercado da esquina, para ir na farmácia. Um monte de gente na praça, aqueles senhores jogando dama, baralho nas praças do Rio ali. Principalmente na Zona Sul, né, que tem muita praça, é mais tranquilo. Agora nem tanto, mas na época que eu comecei a observar isso, ainda era. E aí a minha filhada, essa que eu contei para vocês, que foi a primeira que eu treinei, ela decidiu que ela queria mudar. E aí eu falei, opa, é agora que eu convenço ela a ir pro Rio, né? Mudar para o Rio para abrir uma turma de divas, que era o meu sonho. E aí, quando ela foi, a gente preparou uma despedida maravilhosa. Minha mãe tem um apartamento no Rio, você vai ter já onde ficar, não precisa gastar um centavo com moradia, pode deixar que a gente apoia tudo. Pandemia, gente. Todas as portas se fecharam. Nem de graça as pessoas queriam que a gente trabalhasse. Foi muito difícil. Porque os donos de academia realmente, assim, ficaram numa situação muito delicada, porque tudo que se falava era que a academia era um ambiente de transmissão, porque as pessoas pegavam nas coisas, porque as pessoas suavam, né? As piores notícias. Então, assim, o impacto pra gente foi muito grande. E fora que a academia, meia desculpa já basta pro povo não querer fazer. Quando tem a desculpa e meia, aí é que as pessoas não vão, né? Então foi assim, uma dor no meu coração, é uma frustração, vou abrir aqui pra vocês, não ter turma de Divas Dance no Rio. Porque o que tem de gente do Rio que procura, né? E as minhas tentativas foram assim muito grandes para nosso empenho pessoal, familiar para abrir uma turma no Rio foi assim. Então você, professora de dança, de hidroginástica, de pilates, educadora, né, de áreas afins, se você mora no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, é Deus que tá mandando agora essa mensagem. Junte-se a nós pra gente resolver essa história. Ouvindo porque tem um propósito pra você ouvir. Tem um propósito. Se você chegou até aqui, tem um propósito. Mas eu não podia deixar, Lilian, de fazer esse comentário, porque nosso empenho foi muito grande. E é um espaço, é um lugar lindo demais, maravilhoso, com uma energia que parece que as pessoas dali, né, já tem isso, né, na alma. Vocês duas, vocês são daí, de lá já sabem. Já tem isso na alma, esse gosto pela vida, pelo sol, pela praia, pelo belo, né? Então, vamos resolver isso. Mas, voltando à questão da história, eu gostaria de contar duas, né? A primeira delas foi quando eu precisava validar o Divas, não só para quem gostava de mim, me conhecia, minha academia, as pessoas que estavam próximas. Eu precisava validar o Divas para o mundo.
E aí eu decidi que eu queria participar de um programa grande de TV, de uma coisa assim que muita gente visse, para eu saber se valia eu dedicar a minha vida como eu dedico até hoje nesse projeto, né? Investir tanto tempo, tanta energia, tudo que eu sei para ele crescer. E aí eu inventei de fazer uma campanha de 1000 pessoas falando a seguinte frase: eu quero ver Divas Dance no Mais Você, programa da Ana Maria Braga. E aí, meninas, só um parêntese, isso foi em 2012. Olha. Não tinha celular com câmera nessa época. Era filmadora, era máquina digital. Era eu e o meu bando, o meu exército de solidários e solidárias saindo pelas ruas para catar esses 1000 depoimentos. E eu não sabia nem por onde começar. Eu comecei a mapear a equipe do programa nas redes sociais e mandar para todo mundo. Então mandava para o câmera, mandava para a menina da faxina, mandei para a diretora sem saber que era diretora. E isso tanto que eu tenho aqui, eu tô aqui no meu escritório, vocês que estão ouvindo não vão poder ver, mas eu tenho aqui um Louro José, ó, e uma foto com a Ana Maria Braga aqui, ó. Depois eu mostro para vocês. A minha mãe, né, numa das muitas idas para o Rio de Janeiro, encontrou um quiosque da Globo e vendia o Louro José, e se virou meu mascote, eu vivia agarrada nele para cima e para baixo. Fui fazer a meia maratona do Rio de Janeiro para fazer o 1000º pedido, porque eu queria uma pessoa muito famosa, porque a gente dividiu em 12 temas diferentes, então eram as crianças querem ver o Divas Dance no Mais Você, os artistas querem ver o Divas Dance no Mais Você, e a gente ia encontrando as pessoas, um conhece o outro que conhece o outro, conseguimos algumas pessoas super legais que se solidarizaram. E aí, no dia 28 de dezembro, na verdade, dia 14 de dezembro de 2012, eu fui surpreendida no meio de uma aula pela equipe do programa, que levou uma mensagem da Ana Maria Braga nos convidando para participar do último programa do ano, falando sobre a importância de sonhar e realizar. Dia 28, embarcamos eu e mais 20 divas para participar do programa da Ana Maria Braga. E foi lindo, foi maravilhoso. Assim, o Brasil amou as divas, tanto que até hoje tem gente que eu encontro e fala, eu lembro desse dia. E a repercussão, assim, dentro da equipe, a diretora falou, Roberta, foi muito positiva a audiência, todo mundo adorou. E assim, teoricamente foi muito barato para eles, não teve nenhuma mega produção, era só uma maluca com uma ideia muito doida que ficou durante 8 meses coletando esses depoimentos e organizando para levar para eles, né? Então foi uma experiência assim muito linda, e dali para frente eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu sou apaixonada, eu sei que tem muita gente em casa querendo e precisando do que eu faço, né? Essa é uma história que eu gosto de contar e compartilhar. Tem muitas nuances nessa história, muitas camadas, mas de maneira resumida foi isso que aconteceu. E a outra história é que nós temos uma mocinha de 98 anos no Divas Dance. Oh, que linda! Que eu tenho o privilégio de chamá-la de minha aluna, que é a nossa querida Ceci. Ela tem um cabelo vermelho, curtinho, usa um brinco deste tamanho, vai linda fazer aula, totalmente funcional, com um físico maravilhoso, muito se cuida, com uma conversa deliciosa, uma pessoa assim agradável, viaja comigo, já cansei de ir com ela, já dividimos quarto, já fomos maridas, porque a gente tem esse apelido carinhoso quando a gente viaja junto e divide quarto de hotel ou cabine de navio, são as maridas, né? Então já foi minha marida umas 2 vezes. É a primeira a chegar na festa, e quem quiser dar carona pra ela vai ter que aguentar até o último minuto da festa, porque ela não vai embora antes de acabar, né? E ela se tornou, assim, uma grande inspiração dentro do Divas Dance. E engraçado, depois dela, temos outras nonagenárias no Divas, né? Temos, na festa de 15 anos, encontrei com uma que ela olhou e falou assim, acabei de fazer 90 anos, linda, maravilhosa. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais incrível, e assim, como eu me sinto presenteada pela vida de poder conviver com essas mulheres e de alguma forma contribuir para a vida delas. Mas acesse, procurem lá nas nossas redes sociais, no YouTube, sempre tem coisa da Ceci, é a que mais rebola, viu, gente? Então ela bota a mão na cintura. Vou ter que aprender com ela, se tem uma coisa que eu não sei é rebolar, viu? Ixi, e ela quando liga o rebolê, não para mais. Ela não para. Eu tenho falado, chega, já deu, tirar a música, senão ela fica lá, ó, e não para não. Vocês sabem que a gente fez uma viagem, um cruzeiro uma vez,
E aí a gente tava lá numa daquelas festas de navio gostosas, né? Que não tem fim, você não sabe se é dia, se é noite, você vai ficando. E aí ela conheceu, porque ela é muito difícil de fazer amizade, você já deve imaginar, né? Mineirinha, aí conheceu um grupo lá, um monte de casal, e eles... Não! Aí a colega de cabine, eu tô cansada, eu quero ir embora, a Ceci não desliga, não quer ir embora. Aí eles, não, pode deixar ela aqui com a gente. Eu falei, de jeito nenhum. Vocês estão pensando que eu vou deixar a Cécia aqui? Nunca. E ela olhou pra mim, pode deixar que eu me viro. Gente, super independente. Então, Cécia é dessas que vale a pena conhecer, levar no coração. E assim, fazer um vídeo dela pra... No dia que você tá tristinha, desanimado, ou se sentindo mais ou menos, você olha e fala, não, chega, não tenho direito muito de legal. Ser nada disso, sabe? Terapêutica da tristeza. Oh, exatamente. Que fantástico. Olha só, quanta história, Roberta. Quanta história sua e quanta história você foi o fio condutor, ou a sua avó e você foram os fios condutores aí de transformação da vida de muitas mulheres, né? E a gente vê isso hoje, né? Quantas mulheres, 80, 90, há dias atrás eu entrevistei uma senhora de 100 anos completamente lúcida. E é isso aí, né? A estimativa de que muitas de nós vai chegar aos 100. Então tem que aprender a viver, né? E ser feliz. Mas você está contando aí a receptividade, o fantástico de ir ao Mais Você, né? Ficar global, chiquérrima. A gente vai ter que... Ô, Lilian, nós temos que aprender com ela, hein? Tá precisando ir lá para o Mais Você ou para qualquer outro desses programas. Mas com toda essa receptividade, conta pra gente, você já percebeu algum tipo de preconceito? De receptividade, você já disse que existe em todo canto, pela alegria contagiante, pela técnica, pela proposta, pelo relacional, mas existe algum tipo de preconceito de algumas pessoas? Ou, por exemplo, as pessoas que fazem parte do grupo já relataram algum tipo de receio em relação a como seriam recebidas no grupo? Ou sobre restrições de outras mulheres? Por exemplo, elas contam para alguém e falam do Divas Dance, querendo até chamar para ir, e percebe alguma restrição por conta do movimento, da idade ou outra coisa? Silvia, eu acho assim, as nossas turmas são todas muito queridas, sabe? Eu costumo dizer que quem ficou é porque gosta. Mas existe sim, infelizmente, existe um preconceito que é muito forte, que é das próprias mulheres com mais de 60, mas que não querem estar com mulheres com mais de 60 e serem rotuladas como terceira idade, idosas e por aí vai. Né? O que eu acho, assim, uma grande bobagem, mas eu respeito. Né? Acho que cada uma lida com o passar do tempo de uma maneira e... quando eu chegar lá, quando alguém fala quando chegar lá e eu vejo que já chegou... Só ela que não descobriu, né? É porque só ela que ainda não percebeu. Eu falo, então tá, né, assim, cada uma tem o seu tempo de perceber, né? Eu conheço, né, desde muito cedo, graças a Deus, todos os benefícios, mas isso não é uma regra. Outro preconceito que eu percebo também é de pessoas jovens, sabe? Mas veja bem, eu não sei nem se eu posso chamar isso de preconceito, mas eu vou contar rapidamente para vocês entenderem o que eu tô falando. Já aconteceu, por exemplo, de terem alunas divas que se matriculam e pouco tempo depois pedem para cancelar o contrato. E a gente pergunta por quê, né? Até para a gente saber se tem alguma coisa errada para melhorar, se é uma falha nossa, enfim. E acontece muitas vezes relatos de nossas alunas dizerem: é porque eu tinha me comprometido de pegar e levar os meus netos na escola e fazer aula vai atrapalhar. Teve uma outra situação que a neta de uma aluna falou: pra que essa bobagem? Pra que você gastar seu dinheiro com isso? Provavelmente porque ela perdeu alguma coisa com... Né, ela estava competindo de alguma forma, talvez, com esse dinheiro da avó. E pra mim isso é um preconceito e um egoísmo gigantesco, né? Porque se é uma atividade positiva, muito barata em comparação com psiquiatra, sessão de terapia, é muito barato, com tantos benefícios. Como assim a família não beija o pé da gente porque a gente está fazendo isso, entendeu? Porque é um custo-benefício muito positivo. É físico, corpo e alma, né? Sendo trabalhado.
E é uma tranquilidade para a família. Quantos e quantos depoimentos eu escutei de agradecimentos de filho, falar: ai, que bom que você existe, que bom que o Divas existe, porque agora eu me preocupo menos com a minha mãe. Ela agora não me liga com aquela voz de choro, de ai, você não lembrou de mim, passei o dia esperando sua ligação, porque ela tá ocupada, graças a Deus. Ocupada com coisa boa, né? Com coisa positiva. Então eu entendo que quando existem pessoas próximas que não apoiam, eu acho que isso também é um preconceito e um egoísmo, como eu disse, por não saber do que se trata, né? Eu não ter noção do alcance disso na vida da pessoa. Então eu acho que esses dois, né, são os que a gente mais percebe, assim. E ainda tem muito, né? O terceiro que eu diria é essa coisa do termo, né? Terceira idade, melhor idade, mais vivido, maduro. Uma vez eu fui falar mulheres maduras e teve uma chuva de comentário numa postagem do Instagram dizendo que a pessoa não era uma fruta. Eu falava, gente, como é difícil acertar, né? Então eu comecei a falar 50 mais, 60 mais, porque é só... Mas para mim, idade também não é o melhor indicador. Eu acho que é o jeito de você pensar, sabe? Ah, tem uma outra também, um outro preconceito que eu acho até interessante da gente pensar sobre ele, principalmente aqui nesse ambiente onde as pessoas estão nos ouvindo, que é o preconceito com a alegria. Tem gente que diz que quer ficar feliz, mas no fundo não quer. Aí quando ela chega num lugar que é barulhento, que tem música alto astral, você não vai resistir, querida, você vai ficar feliz. Ela fala, não quero, eu quero ser triste. É muito mais legal ficar aqui nessa tristeza. Então tem pessoas que, por incrível que pareça, ganham com a alegria, com o enclausuramento, com o isolamento, porque aí só assim essa preocupação dos filhos vira uma coisa, né, uma presença garantida. No momento que ela melhora... É uma chantagem do amor, Exatamente. Eu tenho uma aluna que é psicóloga, ela falou que tem até um termo para isso. É o ganho indireto, ganho não sei o que lá. Eu tenho um termo aí. Psicólogas, por favor, colaborem aqui com a gente. Mas nisso, então assim, existe esse preconceito com o tipo de atividade, né? E a gente, por mais que selecione muito as músicas, às vezes tem um funk, mas não tem da Anitta não, tá, gente? A gente evita a Anitta porque hoje em dia tá quase impossível pelo vocabulário dela, tá? Tá doendo o coração. Mas tem aqueles antigos, Claudinho e Bochecha, sabe? Muito mais bom, ritmados. Sabe? Então a gente mistura muito o novo com o antigo, o clássico, com as raízes do Brasil. Quantos ritmos temos no Brasil para serem explorados nesse país gigantesco com tantas influências. A gente traz tudo isso para a sala de aula. Mas às vezes tem gente que olha, chega num minuto da aula que tá tocando aquela música que ela não gosta e ela não se dá a oportunidade de ver todo o resto, né? Então... Mas tudo é uma questão de decisão e escolha. Mas como a gente estava falando, eu acho que nós estamos podendo, né, meio que reconstruir esse caminho. E esse preconceito a gente tem que entender também, né? É uma construção histórica, é uma construção social no mundo inteiro. E eu acho que quem vem na frente, quem vai desconstruindo isso, sofre um pouco, né? Então eu acho que se a gente for lidando com isso sem raiva, sem agressividade, mas mostrando como é legal né, toda essa convivência, eu acho que isso aos poucos vai sendo quebrado. E às vezes esse preconceito, ele está dentro de cada uma de nós, lógico, nós não estamos fora da sociedade, né? Então umas mais, outras menos, mas é uma coisa que a gente também tem que fazer um esforço com a gente mesmo, né, de ir transformando isso com alegria, com brincadeira, com leveza. Né? Falamos juntas, exatamente. Acho que é a leveza, né? E o respeito às escolhas. Ninguém tem que querer ser felizona. Mas às vezes recebe crítica, né? Quando você se demonstra muito alegre, sai para dançar e tal, você recebe críticas. Então tem que entender que a pessoa tem um outro ponto de referência e pronto, né? Exatamente. Roberto, você convive, né, diariamente com mulheres de diferentes idades, diferentes corpos, diferentes experiências. Como que o Diva ajuda essas mulheres a se reconectarem com a alegria, com o corpo real e com uma identidade que muitas vezes a rotina e o tempo vão apagando? Olha, Lilian, eu costumo dizer que nós somos inspiração umas para as outras o tempo todo, sabe?
Eu comecei ali com o meu grupo de 10, que foi para 15, que foi para 20, que foi para 40, que foi para 60, que foi para 200, que foi para 1000. E eu falo que cada uma é uma inspiração para alguém. Porque a gente se inspira quando a gente se conecta, quando a gente se vê no outro, se identifica. Eu contei aqui a história da minha avó, que era uma mulher tão cheia de vida e que o luto veio na vida dela e que transformou ela numa outra pessoa. E quantas pessoas viveram o luto dentro da nossa sala de aula? E quantas pessoas passaram pelo luto e por isso nos procuraram depois, porque sentiram que precisavam de uma maneira de se salvar, de sair daquele buraco. A própria família, às vezes, né? Depois que passa, por exemplo, a perda de um parente, todo mundo volta para sua vida, né? E às vezes a mulher que ficou ali dedicada a cuidar dessa pessoa, quando é um caso de doença, claro, né? Ela fica sem propósito. O que eu vou fazer agora? Por exemplo, aquela que cuidou sempre da mãe doente. Não só marido, mas mãe, filho, né, irmãos. Então, quando você entra num ambiente que você escuta histórias como a sua, às vezes piores do que a sua, e você vê que as pessoas estão ali com suas dores, sabe? Com suas tristezas, mas num ambiente onde a alegria é a palavra de inspiração, não é a palavra de ordem, porque ninguém está sendo ordenado a nada, né? Então, eu nem gosto de falar que a alegria é a palavra de ordem. Você é alegre se você quiser, né? Se você tiver, tem amigas, tem divas que me ligam, mandam mensagem, falam, hoje eu não tô no clima de aula. Eu falo, vai tomar café, não faz aula não, vai tomar só café. Vai só ganhar um abraço de uma amiga que tá ali, fala que você tá passando, não precisa explicar nada pra ninguém. E quando eu vejo, tá ela pulando, tá ela cantando. Porque o ambiente contagia, né? É favorável, contagia e respeita também, né? O dia que você não tá bem, que você tá afim de abrir o seu problema, né? Quantos problemas eu já compartilhei com as minhas alunas, e elas estavam ali do meu lado, me abraçando, me acolhendo, e aquilo foi tão importante para mim, porque o problema vai existir, ele tá, a vida acontecendo, a vida acontece, eles não marcam hora na agenda para chegar, e a gente tá ali lidando com eles, mas como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Eu acho que o Divas, ele entra muito nisso, é no como que você vai viver, como que você vai encarar. Então essa reconexão, ela vem muito do bom exemplo, ela vem muito da inspiração com a pessoa que está do seu lado, sabe? Nos eventos online que a gente faz, né, para o nosso Clube Divas, que é a turma que existe, que se encontra pelo Zoom para fazer aulas e que conta com mulheres do Brasil todo, algumas de fora do Brasil também, tem muito uma história que é assim: meu pai não me deixava dançar, ou meu pai me levava para dançar. Olha só que interessante. As duas com figura do pai, né, onde um não deixava dançar e por isso ela quer dançar, para provar que ela pode, e a outra, porque é o jeito dela se reconectar com o passado. As duas estão no mesmo lugar, dançando por motivos diferentes, mas dançando, sabe? Então, eu acho que isso vem de você, mais uma vez, voltando lá à minha avó, de você se permitir, né, se contagiar e fazer essas trocas com essas pessoas que buscam também estarem melhores consigo mesmas e viverem de um jeito maravilhoso até a hora que Deus permitir, né? A hora que a gente puder estar nesse mundo aqui. Lindo demais, e é isso, né? Eu acho que a vida, ela tem que ser vivida com parcerias, né? Com amizade, com companheirismo. Esse negócio de ficar sozinha dá certo, não. Tem que buscar estar junto. Aliás, os estudos têm provado isso, né? Que o envelhecimento, ele é muito mais facilitado, muito mais longevo com saúde se você tiver um bom relacionamento social. Não é só família, é um relacionamento social. E um grupo desse de dança permite esse grupo social, né, sintonizado numa coisa boa que é dançar, fisicamente, mentalmente, socialmente. Maravilhoso. E aí, Silvia, acontece uma coisa interessante, que eu acho que é um dos grandes diferenciais do Divas para outras turmas de dança, né? A pessoa chega para dançar, mas ela fica por causa das pessoas, por causa das amigas. Então, acaba que deixa de ser uma turma de mulheres que dançam e vira uma turma de amigas que gostam de dançar juntas. E existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. E isso também parte da professora. É a professora quem estabelece, quem
conduz esse processo, sabe? Sim, facilita, né? Facilita a aproximação. Muito Exatamente. bom. Vamos agora para algumas coisinhas práticas, porque a gente quer conhecer e contar para as nossas seguidoras, para que elas saibam bem o que é o Divas Dance e de repente elas vão promover lá nas cidades delas também a chegada do Divas Dance, né? Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Como que é a aula das divas? Você tem um espaço de conversa sobre a vida, o dia a dia, projetos, etc., ou é mesmo focado na dança? Você falou aí que tem o cafezinho, imagino então que depois da dança tem alguma coisa, né, para tomar um cafezinho. Me diz se é isso, se tem mais alguma coisa. E também se é igual em todos os lugares ou cada local pode ajustar. Você falou que é uma franquia, as franquias em geral ela tem um padrão a ser seguido, né, uma rotina a ser seguida. Conta pra gente como é que é na prática que funciona. Olha, acho que depois dessa conversa toda já deve ter percebido que uma das coisas que eu amo é a liberdade, né? Essa coisa de engessar demais. Temos que ter padrão de qualidade, porém a criatividade é muito bem-vinda. E aí tem a questão dos perfis de turma, né? Tem turmas mais jovens, tem turmas mais velhas, tem turmas mais jovens de tempo de existência e tem turmas mais antigas de tempo de existência. Tem turma, a minha turma, por exemplo, é a mais antiga de todas, tem 15 anos. E tem turma que começou mês passado, né, como eu disse para vocês. Então a gente dá a liberdade desde que haja espaço para as pessoas se conectarem. Isso aí não pode faltar. Como cada uma vai fazer, é a gente dar essa liberdade. Mas nós temos sim um cronograma, por exemplo, dia 31 de outubro foi Halloween. Todo mundo, né, foi orientado, todas as professoras, a fazerem suas aulas de Halloween na semana que antecedeu, né, caiu na sexta-feira, então na semana antes e na semana depois, para inclusive a gente poder coletar todas essas imagens, fazer um vídeo legal no Instagram, compartilhar uma turma com a outra e elas verem, né, o desempenho, a criatividade, as ideias que surgiram. Agora a gente está entrando na fase de celebrar a gratidão, porque estamos chegando no final do ano, né? Na época aí que é celebrado Thanksgiving dos nossos irmãos americanos, que eu acho que é uma data que é pouco celebrada no Brasil, mas que a gente já comemora há algum tempo. Então é a hora de todo mundo, a gente faz uma camiseta especial, temos uma camiseta branca escrito gratidão, né? Vamos marcar um evento para a gente se reunir. E esse evento tem esse objetivo. Então, ao mesmo tempo que a gente dá muita liberdade, a gente também tem esse fio condutor para ninguém ficar à deriva, né? E perder o fio da meada, o fio da história. E não ficar também se sentindo desamparado, porque tem professoras muito experientes e tem professoras que começaram há pouco tempo. Então, esse padrão do que deve ser feito, ele existe, mas o como deve ser feito, a gente dá total liberdade. E até mesmo na própria metodologia, né? Isso está falando dos eventos, dos encontros, da socialização, das viagens que são abertas a todas as turmas. Bem, entrar no palco pela primeira vez exige coragem, né? Mas também um pouquinho daquele acolhimento. Para muitas alunas, uma apresentação é muitas vezes a primeira vez no palco. Como que vocês trabalham essa confiança dentro das turmas? O que elas sentem ao ver aquele momento acontecer, né? E você, como é que se sente vendo, né, suas alunas vivenciando esse momento? Legal, Lilian. Nós nunca fomos muito ligadas a essa coisa de se apresentar, porque a gente sabe que memorizar é uma coisa difícil a partir de um certo momento da vida, né? Então, eu sempre pensei como professora de dança, mesmo quando eu dava aula para adolescentes, que tem que ser divertido, tem que ser gostoso, sabe? A gente já tem tantas obrigações, a dança não pode entrar como mais uma obrigação ou mais uma coisa da qual você quer se livrar o mais rápido possível. E aí, a primeira oportunidade que a gente teve de se apresentar de fato foi em 2022, quando nós participamos de uma viagem para se envolver num projeto da Disney chamado Dance with Magic. E aí nós fomos para Orlando. Isso, inclusive, foi antes da pandemia. O convite foi feito em 2019 pra gente. E aí, infelizmente, teve que ser adiada por 2 vezes essa viagem por conta da pandemia. Até que, enfim,
em 2022, nós conseguimos ir com 44 dançarinas e nós fizemos uma apresentação de 22 minutos na Disney. Isso é gente, isso é um milagre. Olha, 22 minutos, mas eram 2 grupos, né? Eu criei uma estratégia de 2 grupos irem se revezando no palco, porque éramos muitas também. Eu tinha 3 professoras me ajudando nesse processo e foi uma delícia, né? A gente não só dançou na Disney, e eu costumo dizer que é muito mais gostoso se preparar do que a apresentação propriamente dita, né? Mas é mágico se apresentar, ainda mais num lugar como esse. E depois nós fomos fazer aula de dança em Nova York. A gente deu uma esticadinha, né? Porque tamo ali, né, gente? Não custa nada pegar um voozinho, ó, descer ali um pouquinho mais em cima. New York era meu sonho dançar com as divas em Times Square. A gente dançou em Times Square. Eu acho que sonhos estão aí pra gente realizar, sabe? Pegamos uma caixa de som, comprei uma caixa de som lá em Nova York, botamos na Times Square, dançamos naquela escada vermelha linda da Tickets. E a preparação foi isso, assim, foi muita cumplicidade. A gente também não exige perfeição, né? As professoras todas entendem. Primeiro, a gente respeita muito quem quer e quem não quer, né? Então, no caso da Disney, muita gente foi até pela experiência, né? A apresentação nem era assim o mais importante, ela foi ficando importante. E as outras 2 oportunidades foram os festivais de dança que nós criamos, né? Em 2024 fizemos o primeiro e esse ano fizemos o segundo. E o objetivo do festival, qual era? Era para quem quisesse, né? Que sempre esteve na plateia, aplaudindo seu filho, seu neto, seu sobrinho, né, seus familiares, sair da plateia e ir para cima do palco para se apresentar, né? Que é uma coisa que a gente sabe que muita gente tem dificuldade, mas muita gente tem isso como um sonho. Então, assim, a primeira coisa que a gente estabelece é a liberdade de dizer sim ou não, que é a coisa que eu acho mais importante de tudo que a gente faz. Tem gente que não quer palco, não quer estar no holofote, não quer estar em evidência. E tem gente que sonha com essa oportunidade, né? Então, eu acho que o melhor ponto de partida é deixar todo mundo muito à vontade para viver isso da maneira que acha melhor, sabe? Então, depois, as professoras montam suas rotinas, suas apresentações, suas coreografias, entendendo que a gente está lidando com um público que tem uma série de restrições, uma série de limitações, que a gente não chama de limitação no sentido de podar, mas no sentido de adaptar para que, de novo, aquela experiência seja gostosa, prazerosa e que ela queira repetir por muitas vezes. No festival desse ano aconteceu uma coisa muito linda, ano passado também, né? No final teve só uma aluna de uma turma que quis dançar com a professora e a professora foi incrível, ela montou uma coreografia com essa aluna. E no final da coreografia, a família levantou com um buquê de flores e presenteou ela ali, sabe? Foi muito lindo. E o outro momento, nesse ano, foi quando o neto de uma das alunas, essa aluna levou 14 pessoas da família para assisti-la dançando. No final, eu não participei desse momento, mas ele fez questão de mandar uma mensagem pelo Instagram e dizer que ele era bailarino, que ele tinha participado de grandes companhias de dança e visto companhias incríveis internacionais, mas que ele nunca se sentiu tão emocionado ao ver a avó dançando no palco. Então, era o neto de uma das nossas alunas, né? Então, assim, a plateia estava repleta de divas, apoiando aquelas que estavam dançando, sabe? Então, eu acredito que na vida também, nem todo mundo quer ser líder. Tem gente que quer simplesmente ser retaguarda e falar, eu tô aqui, vai na frente, que conta comigo. E o que seriam dos líderes se não tivessem essas retaguardas, né? O que seria do artista sem a plateia para bater palma? Então eu acho que toda essa dinâmica ela é muito rica, sabe? E todos os papéis são importantes, né? Quem tá na coxia, quem tá na produção, quem tá se apresentando, quem tá fazendo figurino e quem tá assistindo. E é isso, né? Dar espaço para cada um na sua própria vontade, dos seus desejos e daquilo que gosta, né? Porque é isso. Tem pessoas que não gostam mesmo de plateia, né? E não precisam ser obrigadas. Muito bom. Bom, em março de 2024 foi a retomada do Encontro Nacional das Divas, né? Pelo que a gente pesquisou. Com 3 dias de programação em Brasília. O que representou reunir mulheres do país inteiro em torno desse movimento?
como que foi o clima desse encontro. Meu Deus, eu já posso imaginar o fuzuê que não foi. Imagino que além da dança teve muita amizade, riso, histórias de superação. Roberta, conta um pouquinho dessa energia pra gente. Como foi isso tudo? Olha, o encontro nacional, ele aconteceu depois, foi o primeiro encontro nacional depois da pandemia, né? Então, assim, a gente sonhou muito com esse momento e ele foi criado para poder contemplar as turmas que acontecem fora de Brasília, porque a gente sabe que é um investimento de tempo financeiro, né, para elas se deslocarem para Brasília para participarem da celebração de aniversário. Então, a gente criou essa programação, né, com uma visita, um city tour por Brasília, né, onde até quem mora em Brasília há muito tempo visitou ou revisitou lugares que às vezes você simplesmente passa no dia a dia e não para dar muita bola. Né, a gente colocou um saxofonista com espumante para fazer um brinde no pôr do sol, na Praça do Cruzeiro, né, e todo mundo que estava ali... Chiquererésimo! Muito lindo, muito lindo. O primeiro encontro nacional foi em 2019, no ano antes da pandemia, né? Então, a ideia era que ele fosse anual, mas aí com a pandemia acabou não acontecendo. Esse ano nós decidimos fazer somente a festa, porque como eram 15 anos, a gente falou, nossa, vai demandar muita dedicação para a gente não deixar nada falhar. A gente acabou optando por fazer somente a festa de 15 anos, mas pretendemos voltar com o Encontro Nacional no ano que vem e fazer o terceiro. E a ideia é essa, né? Não dá para colocar tudo, porque cabe tanto no Divas, né? Cabe tanta coisa, elas têm vontade de tanto. Quando a gente pede sugestão, gente, meu Deus, a gente bota essa mulherada junto, depois eu falo, ai, minha Nossa Senhora, o que eu faço? Porque elas querem até pular de paraquedas, sabe? Uma vez a gente fez um dia de diva, um encontro de um dia para soltar as amarras e aí pronto. É uma encontrar a outra que vira um fogaréu, é uma brasa com outra que vira um fogo, sabe? Ai, eu tenho sonho de pular de paraquedas, eu também. Ai, minha Nossa Senhora, gente! Então, é muito gostoso, né? E o Encontro Nacional, ele foi criado para isso, para conectar todas as turmas e fazer com que as pessoas interajam entre elas, sabe? E se sintam igualmente importantes, porque Brasília a gente tem muita oportunidade de se relacionar. Acaba que quando isso vai para outras praças, outras cidades, fica mais morno, né? A gente percebe que esse entrosamento entre as turmas falta um pouco para elas ao longo do ano. Então a gente quis criar esse momento especial para que todo mundo se sentisse parte desse mundo maravilhoso do Divas Dance. Eu já estou me imaginando no Divas Dance, gente, no festival, no Rio de Janeiro, ai. No arpoador. Vê se alguém aqui do Rio se anima, hein? No arpoador, no Cristo, dançando de braço aberto. Ai, que delícia! E tô junto com o salto de paraquedas, que também é um dos sonhos. Bem, Roberta, dançar é, de certa forma, uma viagem de descoberta interna, você concorda? Você vê que o ganho de confiança e a redescoberta do corpo no Divas inspira as mulheres a também se aventurarem em outras viagens da vida, como recomeçar um novo curso, se reinventar, mudar de casa ou, de fato, fazer algo que sempre sonharam? Olha, Lilian, você sabe que um dia eu estava conversando com meu pai sobre a comparação entre uma criança e um idoso, né? E eu falei, pai, qual que é a diferença da criança para o idoso? A criança, ela tem uma curiosidade, ela tem uma vontade de descobrir, de viver, mesmo que isso custe um joelho ralado, um galo na cabeça. Ela não tá com medo, ela literalmente se joga, né? E a tolerância dela para o erro acaba sendo muito maior, né? O desconforto para ela é só um detalhe. A criança vai tomar chuva, ela acha tomar chuva o maior barato. Tem criança que não gosta de tomar chuva? Acho o máximo. Minha filha começa a chover, ela já pega o guarda-chuva, mãe, posso? E adora voltar encharcada. A gente vai passando o tempo e a gente vai deixando de ser curioso, né? A gente vai começando a criar muitas condições para uma coisa. E tem muita piada sobre isso, mas eu acho que a gente deveria olhar para isso com mais carinho. Vai ter lugar para sentar? Onde vai ser? A música vai estar alta? Que banda que vai tocar? Tô dando exemplo de uma festa, né? Você vai viajar? Quantas estrelas tem o hotel? Gente, quando a gente é adolescente, não quer saber nem se vai ficar numa barraca. Você só quer ir. Então, eu acho que a dança
traz um pouco de volta essa curiosidade pra gente. Ela reacende o fogo da paixão. Uma vez uma aluna falou assim, tu vem aqui e acende o fogo da gente, eu quero saber quem que vai apagar. Eu falei, ó, aí é contigo. Aí eu acendo o fogo. O que você vai fazer com esse fogo? Eu não sei. Mas eu acho que a gente precisa, todo dia, botar uma madeirinha ali, fazer a chama continuar acesa, né? Eu acho que a dança é sim, porque a música faz a vibração da gente mudar. Eu falo assim, quando eu tô dando aula, eu falo, bota energia nesse corpo, porque tem 1000 maneiras de fazer um movimento. Eu posso só botar a mão ali do lado, assim, de um jeito meio preguiçoso, ou eu posso jogar o meu braço com intenção de ser um movimento forte, sabe? Isso eu aprendi dançando, eu acho que a dança tem isso. Quando a gente vai assistir um espetáculo bonito, a gente gosta de ver a emoção no movimento, e a dança é isso, é a emoção no movimento. E infelizmente, às vezes a gente, sem perceber, deixa a vida roubar a nossa emoção. A gente vai funcionando no piloto automático, né? Então, retomar a rédea da vida, voltar para o banco do piloto e dizer, agora eu quero isso aqui, não interessa quanto tempo eu tenho pela frente, nem quanto tempo eu já vivi. Eu vou redescobrir, eu vou resgatar, eu vou estimular coisas novas, vou olhar para o mundo com esse olhar da curiosidade. Eu acho que é isso que a gente precisa motivar e tá sempre atento para não perder, sabe? Que eu acho que é o que faz a gente se sentir vivo, né? Bem isso mesmo, não pode deixar a chama apagar, né? As que estão um pouquinho baixinhas tem que reacender. E se perguntar o que faz a minha chama acender, porque para umas é dançar, para outras pode ser outras coisas, né? Exatamente. É encontrar o seu caminho, sabe? O caminho da chama, ou o caminho da luz. Aí, né? E é bem isso, exatamente aquilo que a gente vai falar agora. Lilian e eu acreditamos muito na potência da viagem como forma de viver a vida de modo mais amplo. É por isso que a gente faz esse podcast, por isso que a gente conta nossas experiências, por isso que a gente viaja. E a gente soube que as divas também viajam juntas, você já comentou um pouquinho aqui, né? Participam de encontros, etc. Como que você vê a combinação entre movimento, descobertas e comunidade? Aproveita e conta também pra gente quando e como viagem entrou na sua própria vida. Se você quiser começar pelo fim, pode. Olha, essa área de turismo, viajar como lazer, como hobby, como prazer, sempre amei, né? Acho que o mundo tem tanta coisa linda, tanta gente diferente, tantos olhares, tantos pontos de vista, assim, para serem compreendidos, que seria um desperdício. Às vezes eu vou pro meu trabalho e falo, nossa, é um desperdício todo dia pelo mesmo lugar, gente. Eu tinha que dar uma volta, eu tinha que, sabe? Quando eu era mais nova, né, que viajava, assim, de um jeito menos programadinho, eu adorava pegar um ônibus, assim, igual a pessoa da cidade, sabe? Não entrar num ônibus de turismo, mas entrar num ônibus de linha e rodar, sabe? Eu adoro caminhar quando eu viajo. Mas na minha vida, o turismo era um fato inevitável, assim, era um caminho que não tinha como eu não abraçar. Quando eu era adolescente, que eu estava ali no meu... Hoje em dia é o ensino médio, né? Na época era o 2º grau. Eu organizei a viagem de formatura da minha escola. Sozinha. A escola falou, a gente não quer se envolver, isso dá muito problema, né? Às vezes os alunos vão e fazem um monte de bobagem e a responsabilidade cai para cima da... Então a gente não vai se envolver. E na época, eu era representante de turma, eu tinha assumido a presidência do Grêmio da escola sem nem saber o que era isso, eu queria era fazer festa, na verdade, viu, gente? Nunca fui muito da parte de política, não. Depois que eu fui olhar, eu falei, nossa, Grêmio tem a ver com umas coisas que eu não curto muito, eu gosto da farra. E aí, eu falei, então tá, mas vocês vão me proibir de organizar a viagem? Não, você pode organizar. Acho que eles não botavam muita fé, não, né? Que eu, com os meus 17 anos, ia conseguir organizar uma viagem de formatura para 3 ônibus, né? Foram quase 130 pessoas, sabe? E lá fui eu atrás de uma agência de turismo, fazer a famosa viagem para Porto Seguro de formatura, né? E aí, quando eu fiz essa viagem, eu assumi mesmo a responsabilidade, assumi tanto, e é muito engraçado isso, eu acho que eu acredito tanto nas coisas que vem uns doidos e acreditam junto comigo, sabe? Na época, só o meu pai foi como responsável de maior de idade dessa turma toda, gente. Tô falando, a família aqui não bate bem, não. E aí,
quando a gente voltou, né, eu me formei, e aí na época o marido da minha mãe resolveu comprar uma agência de turismo. Falou, olha, você leva jeito. Eu, como assim? Eu só fiz uma viagem, eu não sei nada. E aí, assim, eu não entendia nada. Na época não é como é hoje, né? Que hoje é tudo online, super fácil, chega mastigadinho. Na época não, tinha aquele negócio de emitir passagem no bilhete, na mão, né? Sabe? Era diferente, aquele abecedário lá deles que eles falam, que eu não entendia nada, delta, alfa, não sei das quantas, eu falava, gente do céu. E aí acabou que eu falei, não é isso que eu quero fazer, né? Então não acho que é o caso de eu assumir isso aqui. Ainda tentei ficar lá uns meses, mas descobri que não era minha praia, não. E aí quando foi em 2012, que a gente começou com o Divas Dance, eu comecei a sondar e a oferecer o serviço do Divas em encontros de terceira idade. E ali foi muito fluido, foi muito fácil, sabe? As viagens entrarem na nossa vida e no nosso caminho. Tanto que a gente tem um grupo de WhatsApp chamado Divas de Coração. E as Divas de Coração são as alunas, representantes de cada turma, que nos ajudam a tomar decisões, a incentivar a turma, a identificar pontos de atenção. E agora eu pedi para elas, estamos começando o planejamento de 2026, me tragam sugestões. O que vocês acham que mais apareceu? Viagem, passeio, bate e volta, claro, encontros, eventos, festas e tudo que a gente já faz, mas viagem é sempre muito forte no nosso caminho. Por quê? Porque a gente quer viajar com quem a gente conhece, com quem a gente tem afinidade e com quem dá segurança pra gente. Né? Eu acho que a idade também traz isso. Você não quer mais desperdiçar tempo com coisa ruim, sabe? Você é mais seletiva, você é mais exigente, né? Muito mais, eu diria, muito menos tolerante ao erro também. Então é um grande desafio fazer viagens para o nosso público, porque eu não quero, por exemplo, fazer coisa chatinha que só idoso faz. Eu quero levar para, como eu contei para vocês, para dançar na Broadway. Né? E eu acho que o mundo está aí cheio de oportunidades que às vezes as pessoas acham que não é mais para elas, né? E eu acho que é. Enquanto tem sangue pulsando e vontade no coração, vamos, né? E se a gente puder juntar com a dança, melhor ainda. Então foi aí que as viagens, o Divas pelo Mundo foi ganhando força, ganhando. E hoje eu diria que é um pedaço vital, assim, de quem nós somos. Faz uma dobradinha boa com a gente, né, Cida? Se faz. Vamos marcar da gente viajar com elas uma vez aí. Com certeza. Vocês sabem que ano passado a gente foi pro Vila Galé, ali perto de Salvador, né? De Guarajuba, isso, Guarajuba. E teve um rapaz que ele veio agradecer a gente. Ele falou, eu vim aqui agradecer vocês. Eu falei, como assim? Gente do céu, vocês animaram demais isso aqui, ficou muito melhor. Eu dei muita sorte de estar aqui na mesma época que vocês estão, porque realmente, assim, sabe aquela programação noturna, fica todo mundo sentadinho na cadeira, que é gostoso, é praia, mas fica todo mundo sentado. Gente, as divas, primeira música já tava todo mundo na pista. Até os músicos ficavam assim, o que é isso? Que é essa mulherada aqui? A gente pensou que ia ficar aqui no bem bom. Gente, que turma é essa animada, né? Então, fica tudo muito mais gostoso, sabe? Fora as aventuras, né? Eu já fui parar com as divas na 25 de março, gente. Imagina. No Mercadão de São Paulo, pegando o metrô errado. Olha. Roberta, se você pudesse convidar uma diva que nunca saiu da sua cidade para embarcar numa experiência transformadora, que conselho você daria para encorajá-la? Olha, acho que antes de mais nada, vá por você. Não ouça as pessoas que te desencorajam, que vão ver mais problema do que solução. Segundo, procure um grupo que combina com a sua energia. Né? Eu acho que aqui falamos bastante sobre isso, sobre vibração. Hoje em dia tem grupos para tantas coisas, né? Tem grupos que fazem retiros, tem grupos como o nosso, né? Que mistura cultura com experiência, com alegria, com dança, com música. Tem grupos de caminhada, né? De pessoas que vão desbravando os seus caminhos, caminhando. Então eu acho que você tem que achar sua tribo,
sabe? Você tem que encontrar as pessoas que combinam com você e que te mostrem que você pode fazer o que você gosta, que você pode assumir o que te faz feliz e não ficar seguindo as regras das outras pessoas, do que elas esperam que você seja, né? Mas que você seja o que te faz feliz, o que você gosta, o que mexe com o seu coração, sabe? Então, acho que é esse o meu conselho, se é que dá pra gente dar conselho pra alguém, né? E às vezes aquele sonho, né? Eu vejo muitas mulheres que depois dessa fase toda, né, de casamento, de neto, de filho, né, tem um sonho que nunca realizou. É o tempo, né? Use esse momento de vida que você tem para realizar o sonho, aquele, seja ele qual for. Né? Esses dias a gente entrevistou uma mulher que o sonho dela era viajar para a estratosfera. Única mulher do Brasil que conhece a estratosfera, ela foi corajosa, mas não precisa ser isso tudo, né? Pode ser ir ali em Abadiânia, ir ali em Paraty, ou sei lá, qualquer coisa. O importante é o que eu queria fazer que eu não fiz e eu posso fazer agora, né? Às vezes, qualquer lugar com as pessoas certas fica bom. Eu tenho divas, por exemplo, quando a gente foi pra Disney, né? Muitas alunas falavam assim, no começo, depois elas foram vendo que era outra história, o convite era diferente. Elas falavam, mas eu já fui tantas vezes pra Disney, e eu falava, não com as divas. Você já foi pra Disney com seus filhos, pra cuidar dos netos enquanto eles iam na montanha-russa. Provavelmente você não tomou o sorvetinho em forma de Mickey, porque aquilo quem faz é criança, não é adulto. Cara, quando a gente foi, teve uma hora que a gente parou assim pra lanchar, pra conversar, a hora do pipi, alguma coisa assim. Era o assunto. É outra experiência quando você tá com as pessoas com quem você combina, que estão numa fase de vida parecida com a sua. Porque aí você se sente à vontade pra tirar essas camadas, né? Igual uma cebola que a gente vai colocando ao longo da vida, sabe? Isso é o que você quiser. Fazer o que te dá vontade. As restrições, essa roupa não pode, fazer isso não pode, falar alto não pode, rir não pode, dançar assim o pode, assado não pode, rebolar é feio, é vulgar. É isso mesmo, colorido, né? Menos, né? Às vezes a gente escuta menos, né? Vamos soltar, rodar a baiana, vamos a soltar a franga, a gente pode tudo. Bom, em outubro deste ano, o Divas Dance completou 15 anos. É uma história construída e enorme, né? De aventura, perseverança, criatividade. O que já se pode ser contado sobre essa comemoração especial? Olhando para o futuro, quais são os sonhos que ainda te movem, Roberta? E o que você vislumbra para os próximos 15 anos do Divas? Tem 4 perguntas aqui. Socorro. Mas vá lá. Uma por uma. Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo. Bom, nós tivemos a festa de 15 anos e foi muito linda. Eu acho que a gente preparou o nosso grupo muito bem. Eu fiz uma turnê de visitas, então em Brasília eu fui em todas as turmas, olhar nos olhos de todas elas e dizer o quanto era importante que elas fizessem parte disso, dessa celebração da vida, de tantas histórias, de pessoas que já não estão mais conosco, mas que viveram isso, né, que chegaram antes e que já se foram, e de todas as que ainda vão vir, né, que todo mundo tem uma contribuição muito importante sobre isso. Então, foi uma celebração, assim, eu saí feliz demais da festa, foi muito gostoso. E nós continuamos, né, então... continuamos desse clima ainda de 15 anos, começamos bem antes, né, e continuamos agora até o final do ano, porque afinal 15 anos precisam ser muito bem celebrados. E para os próximos, hoje o meu maior desafio é fazer crescer o que nós construímos, né, continuar fazendo com que nossas viagens sejam cada vez melhores, né, com que novos roteiros sejam visitados, novas experiências sejam propostas. O meu outro grande objetivo e um desafio enorme é encontrar essas professoras. A gente falou aqui muito em tom de brincadeira, mas eu gasto muito tempo. Eu não gasto, eu invisto muito tempo tentando mostrar e trabalhando para mostrar o quanto esse é um mercado altamente pouco explorado, né?
e muito atraente, muito gostoso, muito desafiador, mas com tantas oportunidades. Então, hoje meu trabalho tem muitas horas dedicadas a isso. Eu penso que o Brasil é muito grande e muito cheio de diversidade. Então, acho que o meu grande sonho é a gente conseguir ter todas as capitais brasileiras com Divas Dance, né? Com turmas do Divas Dance, sabe? E as cidades próximas, assim, maiores também, né? Porque é o que eu falo, a gente já recebeu convite, por exemplo, para ir para os Estados Unidos, para ir para Portugal, para ir para a Europa. Mas eu sempre falo, gente, aqui é muita coisa. O que eu vou fazer lá fora com tanta gente precisando do que a gente faz aqui no Brasil, né? E trabalhar com uma cultura que a gente conhece, com uma música que a gente conhece, com uma história que a gente conhece, tem um valor muito grande. Então eu realmente sonho muito e trabalho muito para que o Divas possa crescer e se fortalecer no Brasil, sabe? Eu acho que temos ainda muito o que fazer. Quando eu falo assim, eu falo com muito orgulho que nós temos 37 turmas, mas lá dentro ainda tem, depois vem uma vozinha assim, mas é só isso? Ainda tem muita coisa. Minha filha se prepara, porque tem muito trabalho pela frente. A minha filha, inclusive, eu tenho uma filha de 8 anos, ela já falou assim, mamãe, quando você... Aí ela faz com o dedinho assim pra cima, tipo, quando eu morrer. Aí eu, ela faz assim com o dedinho pra cima. Aí ela, eu que vou cuidar das divas, eu olhei pra ela e falei, olha, se for da sua vontade, que seja. A mamãe tá trabalhando muito pra você, porque eu sou muito feliz. Se for da sua vontade, da sua alegria continuar, eu vou ser muito feliz vendo você continuar, porque eu acho que o que a gente faz, o que a mamãe faz bem pra muita gente. E ela é muito orgulhosa, sabe? Então, eu faço questão de levá-las nas viagens que eu posso, na festa. Ela era a única criança que estava na festa, dançando lá no meio das divas. A gente participou do circuito de dança sênior no Tauá agora em agosto. Ela dançou junto com a Cessi de 98, que antes tinha 97, e ela tinha 7. O tema da coreografia foi do 7 ao 97. Então as duas dançando juntas. E elas se adoram. Às vezes ela pergunta, tia Cessi, vai? E elas conversam assim, porque a minha filha é toda daquela mini adulta. E a Cessi, o tempo não passou. Então elas se encontram ali em algum lugar, sabe? E conversam e se adoram. A Cessi costura muito bem, faz umas roupinhas pra ela. Parece que mediu a menina da cabeça aos pés. E o Divas vai trazendo essas mágicas, sabe? Esses encontros, assim. A gente não tem sangue, não compartilha de sangue, né? Mas a gente tem um amor, assim, um carinho tão grande, sabe? Que é uma grande família, assim. São pessoas escolhidas para fazerem parte da vida da gente, sabe? Então, quando eu olho para tudo isso, eu penso que, nossa, toda mulher nesse mundo merecia experimentar o Divas e se quiser ficar, porque é muito gostoso. E tem que lembrar que até 2040 a população 60 mais vai ser 40% da população. Então tem muito espaço aí para o crescimento do Divas Dance, um comprometimento social, né? De saúde importantíssimo. Vamos divulgar e participar. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso que Silvia está falando, assim, nós duas, a gente fala de viagem, mas a gente vai falar do envelhecimento, né, e a gente fica impressionada como que essa geração, se fala muito da economia prateada, né? Que é um campo imenso. E não é só num olhar de ganhar dinheiro. Eu acho que tenha também esse olhar que é importante. Olha, gente, quem quiser, né? Porque o que antigamente a gente via era assim, quando se falava da geração dos mais velhos, as pessoas pensavam sempre em quê? Em coisas de saúde. Vamos investir em fralda, em bengala, em cadeira de... Tudo isso é importante. Em plano de saúde, em hospital... Né, em plano de saúde, essas coisas são importantes, mas também, e agora se ampliou muito, existe todo um trabalho, né, da viagem, dos passeios, da dança, de novas reinvenções. Você viu que agora no Enem eles ficaram impressionados com o número de pessoas 50 a mais inscritas. A redação do Enem foi sobre os longevos. Então você vê como isso está ganhando importância. Para nós é muita felicidade a gente pensar que a gente pode tornar a nossa vida. Outra coisa é o relacionamento intergeracional, né? Olha que riqueza. Você tem 48 anos e você está há não sei quantos anos com esse olhar, porque você teve uma vida em que você viu
uma velhice, né, da sua avó, uma velhice bacana, legal, afetiva, né? Então, olha, Roberta, nós duas estamos felicíssimas de ter feito esse episódio com você. Foi uma conversa, assim, emocionante, inspiradora, tenho certeza. A gente agradece muito a você por você compartilhar o seu tempo com a gente, por você compartilhar essa história tão bonita, tão afetiva, e que a gente espera que isso toque o coração de muitas pessoas. E a gente tem praticamente certeza que isso vai acontecer, né? Deixa as suas redes sociais, as redes sociais do Divas, para que as nossas ouvintes possam acompanhar, se inspirar e começar a fazer um protesto. Queremos Divas, para isso se ampliar. Legal. Muito obrigada. Olha, eu sempre tenho um prazer muito grande em falar sobre Divas Dance, com essa tranquilidade, com pessoas que entendem do que eu estou falando, que não tem um olhar restrito sobre um único ponto de vista, que vivem na pele e que sabem apreciar tudo isso, né? Então, quero agradecer demais, mais uma obra de Deus, de botar a gente uma no caminho da outra, né? Acho que tudo vai se costurando na vida e fazendo sentido, uma coisa puxa a outra. Provavelmente quem está nos ouvindo aqui, a gente brincou, mas se você é uma mulher que se identificou com essa proposta do Divas Dance e quer ter perto de você uma turma, tá numa cidade que a gente ainda não chegou, ajuda a gente a crescer. Sabe como? Tem 2 caminhos. Um é você entrando no Clube Divas, que é a nossa turma que se encontra pela internet. Mas tem aquelas que não gostam, né? Apesar do nosso clube ser lindo, ter muito calor humano, a gente tem uma coordenadora que é de um coração, assim, maravilhoso, a professora Rosana, que mora em São Paulo e cuida das alunas do clube, assim, como se fossem irmãs, né? Mas a gente sabe que algumas não gostam do online. Então, se não gosta do online, procura aí perto de você uma professora, né? Uma pessoa que curte esse público, que gosta de cuidar das pessoas, que tenha empatia, que tenha sensibilidade. Ela não precisa ser formada em educação física. Ajuda, com certeza, mas ela não é uma obrigatoriedade, assim como também não precisa ter uma graduação em dança. Ajuda também, mas não é obrigatório, né? Se a pessoa gostar de dançar, curtir, tiver isso como hobby na vida dela, a gente ensina a metodologia. O mais importante é o que a gente falou aqui, é gostar de gente, é ter no coração o prazer em ver a transformação e a felicidade do outro, né? E gostar de dançar, né, gente? Porque sem gostar de dançar não tem como. Mas nos ajude a chegar em mais lugares, porque isso é a nossa missão, é o nosso propósito. E eu fico aqui muito grata a vocês duas e desejando que esse seja apenas o primeiro de muitos encontros que vem pela frente. E as minhas redes sociais, eu esqueci. Instagram, no Instagram é @divasdance, tudo junto, tá? Temos o canal do YouTube também, que é o Divas Dance VIP. Temos o Facebook, que é Divas Dance também. Se quiserem me adicionar, Roberta Marques, idealizadora do Divas. Mas eu tenho muitos conteúdos compartilhados lá com a conta do Instagram. E estamos aqui, de braços abertos para receber todas vocês. Roberta, foi maravilhosa a nossa conversa. Um prazer conhecer você. Você irradia alegria, irradia vontade, propósito, isso nos agradou muito, né? Nos inspirou, assim como disse Lilian, vai inspirar com certeza as nossas seguidoras. Tenho certeza que vai tocar no coração e muitas vão provocar o Divas Dance lá na sua cidade, tenho certeza disso. Espere e verás, nada acontece por acaso, né? Querida, obrigada então, viu, por estar aqui com a gente. E obrigada também a você que nos ouviu até aqui. Lembre de seguir nossas redes, comentar nossos episódios, compartilhar este e todos os outros mais de 90 episódios que nós temos publicado e oferecido gratuitamente para você. E envie para a gente suas sugestões, ou pelo privado no Instagram, ou no nosso e-mail, que é viajantesbemvividas@gmail.com. Daqui a 15 dias tem mais histórias lindas como esta aqui no Viajantes Bem Vividas. Até lá! Um beijo! Beijo!